Deus abençoe os irmãos. Deus abençoe os irmãos conectados pela internet. Os irmãos podem colocar-se de pé. Vamos abrir nossas Bíblias em Lucas, capítulo 17, versículos 26 a 30. Lucas, capítulo 17, versículos 26 ao 30. Uma escritura bem conhecida de todos nós. Vimos o cumprimento dessa escritura e vamos lê-la em Apocalipse, em Lucas, capítulo 17, versículos 26 a 30. E como aconteceu nos dias de Noé, assim será também nos dias do Filho do Homem. Comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e veio o dilúvio e consumiu a todos. Como também da mesma maneira aconteceu nos dias de Ló. Comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam e edificavam. Mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu do céu fogo e enxofre, consumindo a todos. Assim será no dia em que o Filho do Homem se há de manifestar. Oremos. Senhor, abençoe esta pequena palavra, Senhor, que tentaremos trazer ao povo, Senhor. Que o Senhor possa ungir essas palavras, que possa ser de ajuda para o seu povo. Que o Senhor acrescente as bênçãos à leitura de sua palavra. Te pedimos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Quero falar um pouco sobre a coluna de fogo em carne. Como lemos aqui em Lucas capítulo 17, Jesus está falando dos dias do Filho do Homem. Jesus está profetizando que o Filho do Homem se manifestaria em carne novamente. Como foi nos dias de Sodoma, como foi nos dias de Noé. Sabemos que ali nos dias de Noé, eles casavam, davam-se em casamento, ou seja, se divorciavam. Nos dias de Sodoma, era uma perversão total. Nos dias de Sodoma e Gomorra, ali havia homossexualidade, promiscuidade, mas ali também havia Deus em carne. Quando 3 anjos desceram do céu em forma de homem, dos quais 2 eram anjos e 1 era o próprio Deus manifesto em carne. Abraão chamou um deles de Senhor, que quer dizer Elohim. Abraão chamou um deles de Elohim. E Abraão prostrou-se aos seus pés e convidou-lhe para almoçar lá, para comer alguma coisa. E Jesus disse que este mesmo quadro se repetiria nos últimos dias. Ali em Sodoma estava Deus manifesto em um corpo de carne, Deus andando em 2 pés, Deus em 16 elementos, Deus comendo, Deus bebendo, aquilo que Abraão havia lhe preparado. E Jesus Cristo disse que isto se repetiria nos últimos dias, quando o mundo estivesse na mesma condição de Sodoma. E nos dias do irmão Brana, aquela condição de Sodoma já se encontrava na terra novamente. Casamento e divórcio, perversão, imoralidade, homossexualidade, tudo aquilo que Sodoma, aqueles pecados de Sodoma e Gomorra, aqueles pecados da geração de Noé, tudo aquilo estava se cumprindo, se manifestando naqueles dias. Todo aquele pecado estava se manifestando novamente naqueles dias, mas também o Filho do Homem se manifestaria novamente. Quando vemos todo este quadro horrível do mundo em decadência, podemos lamentar, mas ao mesmo tempo temos que ver o cumprimento das Escrituras, Deus se manifestando em carne. Ele se manifestaria novamente em carne como o Filho do Homem. Agora, o que é o Filho do Homem? Muitas pessoas dizem, o irmão Brana não é o Filho do Homem.
e de certo modo não estão erradas. O irmão Branham mesmo diz, na mensagem Perguntas e Respostas número 2, parágrafo 100, pergunta número 13. Alguém faz essa pergunta ao irmão Branham. Alguns dizem que o irmão Branham é o filho do homem. Eu cria que a coluna de fogo era o filho do homem. Estou errado? 101. O irmão Branham diz, bom, essa é uma boa pergunta, muito boa. Porém, eu não sou o filho do homem, mas um filho do homem. Há bastante diferença. Jesus Cristo era o filho do homem, o filho de Deus, o filho de Davi. Quem é o filho do homem? O irmão Branham diz, Jesus Cristo. Ele é o filho do homem, o filho de Deus e o filho de Davi. O irmão Branham diz, eu não sou o filho do homem. Agora, muitos podem parar apenas aqui e não prosseguir adiante. Como o irmão Branham falou, não tomar toda a série de mensagens, mas se isolar em algum parágrafo. Não tomar a série completa, onde todo o assunto é abordado, mas parar apenas aqui e dizer que o irmão Branham não é o filho do homem. Correto, ele não é o filho do homem, mas vamos ver o que ele diz a seguir. E agora, que era essa outra pergunta? Começo a envolver-me nestas, esqueço o que eram as coisas. Estamos no parágrafo 105 agora da mesma mensagem. Uma delas era eu o filho do homem? E aqui está, creio eu, o filho do homem? Ou a coluna de fogo era o filho do homem? Foi o que perguntaram para o irmão Branham. Se ele era o filho do homem, porque ele acreditava que a coluna de fogo era o filho do homem. Alguns diziam que o irmão Branham era o filho do homem, mas essa pessoa que perguntou cria que a coluna de fogo era o filho do homem. E o irmão Branham diz, e aqui está, creio eu, o filho do homem, ou a coluna de fogo era o filho do homem? Não, a coluna de fogo é a unção. A coluna de fogo não é o filho do homem. O irmão Branham não é o filho do homem. Agora, essa coluna de fogo é o Logos que saiu de Deus. O Logos, o qual efetivamente é o atributo da plenitude de Deus. Quando Deus se converte à forma em que podia ser visto, isso era a unção do grande Espírito que saiu. Deus não podia ser visto, Deus era Espírito. Ninguém jamais viu a Deus, mas Deus criou uma forma em que ele pudesse ser visto. E este era o Logos, a coluna de fogo. Não sei se temos a foto aqui, aquela que vemos em cima da cabeça do irmão Branham. A foto que foi tirada em 1950 em Houston, Texas. Que é a única foto que está no Museu de Arte Religiosa de Washington, considerada sobrenatural. Então, esta coluna de fogo, o irmão Branham diz, é o Logos. A coluna de fogo e o Logos é a mesma coisa, que saiu de Deus. E esse Logos, essa coluna de fogo, foi a maneira pela qual Deus pôde ser visto, antes de se tornar carne em Jesus Cristo. Deus pôde ser visto através do corpo teofânico, através da coluna de fogo, através daquelas costas de um homem que passou na fenda da rocha, quando Moisés pediu para ver a Deus. Deus se manifestou de várias formas no Velho Testamento, com o qual ele pudesse ser visto, mas aquilo era um corpo teofânico, ou seja, um corpo que aparece e desaparece. Aquilo era uma manifestação da divindade, mas não era carne e sangue. Deus ainda não havia se manifestado em carne, era apenas uma maneira visível dele ser visto. Mas aquele Logos, aquela coluna de fogo, se converteu em carne em Jesus Cristo. No princípio era o Verbo, ou o Logos, e o Logos era Deus, e o Logos estava com Deus. O Verbo era Deus, e o Verbo estava com Deus. Muitos que creem na Santíssima Trindade, ou até mesmo na dualidade do irmão Branham, ficam pensando, mas como ele está com Deus e ele é Deus? Como se ele estivesse fisicamente com Deus e houvesse Deus, duas pessoas. Mas este estar com Deus, o irmão Branham disse que significa que ele estava nos pensamentos de Deus. O que é uma palavra? Uma palavra é um pensamento expressado. Você pode pensar algo, mas quando você fala aquilo, aquilo é uma palavra. Um pensamento expressado é uma palavra.
Jesus Cristo era o Verbo que estava com Deus, ele estava na mente de Deus, o plano da redenção, o plano de Deus manifestar-se em carne, na pessoa de Jesus Cristo, estava em Deus. O Verbo, a palavra, o Logos estava com Deus. Mas quando Jesus Cristo veio, aquele Logos, aquela palavra, se fez carne. Não apenas um corpo teofânico do qual Deus pôde ser visto durante o Velho Testamento, mas carne e sangue. Deus manifesto como um homem que podia ser tocado, como um dos apóstolos disseram, que tocaram a palavra da vida. Este era Deus, a palavra, a coluna de fogo, o Logos manifesto em carne. Como o irmão Brana diz, o Logos é a unção. O Logos não é o filho do homem, ou a coluna de fogo não é o filho do homem, mas é a unção. E o irmão Brana diz, quando Deus se converte à forma que podia ser visto, isso era a unção do grande Espírito que saiu descendo, vindo, Deus o Pai, o Logos que esteve sobre Israel, que ele era santo, não levava pecado, tinha que haver uma oferta de sangue no Éden mesmo. Então aquele Logos se encarnou e habitou entre nós, e onde habitou este Logos? Num corpo humano que era o sacrifício. Agora, depois de sua morte, sepultura e ascensão e a vinda do Espírito Santo, Paulo de caminho, o qual era Saulo, a Damasco, foi derrubado por uma coluna de fogo, o Logos. E aquele judeu nunca haveria chamado Senhor, com letra maiúscula, Senhor, que quer dizer Elohim. Aquele judeu nunca haveria chamado Senhor aquela coluna de fogo, a menos que ele soubesse que era o mesmo Logos que seu povo seguiu através do deserto. Vem, agora, aquilo não era o filho do homem, aquilo era o Logos. Então, quando Jesus Cristo esteve em carne, aquele era o Logos, a coluna de fogo em carne, o pensamento de Deus expresso em carne humana. Mas quando Jesus Cristo morreu e ressuscitou e subiu ao alto, ele voltou ao seu estado original. Como ele disse, vim de Deus e volto para Deus. Ele era aquela coluna de fogo, ele era aquela luz cegante que Paulo viu no caminho de Damasco. Ele veio em carne para nos redimir, e quando ele subiu ao céu, ele voltou ao Pai, ele voltou à coluna de fogo. Não a uma pessoa separada, ele não voltou ao Pai como se fosse uma pessoa fisicamente separada dele, mas isto quer dizer, pela revelação que o irmão Brana trouxe, que ele voltou ao seu estado original, ele voltou à coluna de fogo. Por isso que depois de sua morte e ressurreição, Paulo viu no caminho de Damasco. Aquilo era o Logos, a coluna de fogo. Então, o irmão Brana diz, Brana não é o filho do homem, ele diz que não é o filho do homem, e ele também diz que a coluna de fogo não é o filho do homem. O que é o filho do homem? Deus chamou seus profetas de filho do homem. Você vê ali em Ezequiel, você vê Jeremias, Daniel, Deus se dirige a seus profetas como filho do homem. Vai, filho do homem, profetiza a casa de Israel. Vai, filho do homem, profetiza a Judá. Deus chamava os seus profetas de filho do homem. E quando Jesus Cristo veio, ele foi chamado de filho do homem. Ele chamou a si mesmo de filho do homem. Por que Jesus Cristo chamou a si mesmo de filho do homem? Porque ele estava na forma de um profeta. Assim como os profetas do Velho Testamento, que eram parte de Jesus Cristo, que eram sombra, aquele Jesus Cristo que veio, o qual era a palavra completa de Deus, ele era não um filho do homem, como o irmão Branham diz ser, mas ele era o filho do homem, Deus manifesto em carne, Deus profeta encarnado em um homem. Na mensagem Um Julgamento, parágrafo 217, para não ficar apenas nas nossas palavras, o irmão Branham diz isso. Você sabe o que filho do homem significa? O irmão Branham diz. Olhe em Ezequiel capítulo 2 e você encontrará. Ezequiel capítulo 2, versículo 1. Jeová, ele próprio chamou Ezequiel, o profeta, filho do homem. Ele chamou todos os profetas filho do homem. E por que então Jesus chamou a si próprio de filho do homem?
porque ele teve de vir da maneira que os profetas disseram que ele viria. Moisés, em Deuteronômio, capítulo 18, versículo 15, disse: o Senhor teu Deus despertará um profeta como eu, e ele veio para se revelar a semente natural de Abraão, como filho do homem, e eles chamaram isto a obra de um diabo. Quando Jesus veio, ele chamou a si mesmo de filho do homem. Ele era um profeta. Havia profecia na Bíblia que diria que quando o Messias viesse, ele seria um profeta. Como o irmão Brana citou, Deuteronômio, capítulo 18, versículo 15, que Deus despertaria um profeta semelhante a Moisés, e este era o Messias. Jesus Cristo, quando esteve sobre a terra, ele foi um profeta, o profeta dos profetas, o Deus profeta, o Filho do homem. Mas Jesus prometeu, como lemos no início, em Lucas capítulo 17, versículos 26 a 30, que ele se manifestaria novamente como Filho do homem. Quando o mundo estivesse como Sodoma, quando o mundo estivesse como nos dias de Noé, e isto não foi há 2000 anos atrás, não foi nos dias da primeira manifestação do Filho do homem, não foi nos dias de Jesus Cristo, o Filho de Deus, que andou sobre a Palestina. Essa perversão veio no século 20, quando os dias de Sodoma e Gomorra, quando os dias de Noé estavam sobre a terra novamente. E nestes dias, Jesus Cristo profetizou que ele se manifestaria novamente como Filho do homem. Ele se manifestaria novamente como um profeta, como ele se manifestou na primeira vez. Mas como Jesus Cristo seria um profeta nos dias idênticos aos de Sodoma e Gomorra? Ele precisaria de um corpo, ele precisaria de uma carne onde habitar, para andar entre nós e exercer o ministério profético, exercer o ministério de um profeta. Como ele faria isto, se, como vimos, ele voltou à coluna de fogo? Quando ele morreu e ressuscitou, ele voltou ao estado original, ele voltou a ser aquele Logos, aquela coluna de fogo. Como ele se manifestaria novamente como Filho do homem? Como ele seria um profeta novamente nos dias idênticos ao de Sodoma? Jesus Cristo só poderia ser Filho do homem, um profeta de novo, se ele estivesse em carne. Só assim ele poderia ser o Filho do homem. Na mensagem Provando Sua Palavra, 236, infelizmente eu esqueci de anotar o parágrafo aqui, não vou conseguir ler, mas eu queria ler. O irmão Brana diz que o Filho do homem é Jesus Cristo que descerá do céu em carne humana entre nós. O que é o Filho do homem? É Jesus Cristo que descerá do céu em carne humana entre nós e tornará sua palavra tão real que unirá a noiva a Cristo como sendo um, o irmão Brana diz. E ele diz ainda assim, ela já está unida. O Filho do homem, Jesus Cristo, viria em carne e uniria a igreja a ele, uniria a noiva a ele como sendo um. E Jesus Cristo tinha que vir em carne para fazer esse casamento, mas o irmão Brana diz a seguir que ela já estava unida, que ela já estava casada, que as bodas já haviam acontecido e que restava apenas a ceia das bodas, restava apenas a festa de casamento no céu, mas o casamento já havia acontecido. Sabemos que o casamento aconteceu em 1963, pela revelação dos selos. Ali estava a palavra revelada, Jesus Cristo, os selos. O irmão Brana diz que Cristo é a palavra revelada. O irmão Brana também diz que Cristo é os selos. Ali estava o esposo, ou melhor, o irmão Brana diz que o esposo é a palavra revelada. Ali estava o esposo, em 63. Todos os selos foram abertos, os trovões foram revelados, todos os mistérios que estavam prometidos foram revelados. Nos dias da voz do sétimo anjo, nos dias do toque da sua trombeta, se cumpriu o mistério de Deus. Cristo desceu, vestido de uma nuvem, e se manifestou. E toda a palavra foi revelada. Ali estava o esposo, a palavra revelada. Então, ali houve o casamento. Ali eles se uniram, mas aguardamos o rapto, que é
a ceia das bodas, é a festa de casamento no céu. Então a irmã Branham disse que ela já entrou para as bodas, ela já casou, ela já está unida. E ele também diz que quem faria este casamento era o Filho do Homem, que seria Jesus Cristo que desceria do céu em carne humana entre nós. Então, Jesus Cristo prometeu que se manifestaria como o Filho do Homem, e o Filho do Homem é Jesus Cristo em carne humana. Mas Jesus Cristo não viria em carne humana como ele veio há 2000 anos atrás, porque o irmão Branham disse que ele não o aceitaria. Se ele viesse com um cravo em suas mãos, com marcas de espinhos em sua testa, com sangue escorrendo, ele não o aceitaria. Então, Jesus Cristo não poderia vir naquela mesma carne, mas também Jesus Cristo havia voltado à coluna de fogo. Em qual carne Jesus Cristo se manifestaria e cumpriria o ministério do Filho do Homem? Teria que ser na carne de seu profeta, porque nos mesmos dias em que os dias de Sodoma e Gomorra, os dias de Noé estariam sobre a terra, também havia a promessa de que Elias estaria sobre a terra, o 7º anjo estaria sobre a terra. Deus enviaria o profeta Elias antes do grande e terrível dia do Senhor. Deus enviaria o profeta Elias para restaurar todas as coisas, para restaurar a palavra, para precursar a segunda vinda de Cristo. Então, nos dias de Sodoma, nos dias idênticos aos de Sodoma, ali havia um profeta, ali havia Elias, ali havia o 7º anjo. E Jesus Cristo também se manifestaria como Filho do Homem. Ele se manifestaria como Filho do Homem, ele se manifestaria em carne, na carne de seu profeta. Ele viria na carne de seu profeta. Por isso que o irmão Branham diz na mensagem, tentando fazer um serviço para Deus, sem ser da vontade de Deus, parágrafo 212, que o Elias deste dia é o Senhor Jesus Cristo. Jesus Cristo se manifestaria como Filho do Homem através do Elias. O Elias deste dia é o Senhor Jesus Cristo. O irmão Branham diz que é para ele vir, mas ele virá como um profeta. O irmão Branham diz Deus, mas através de um profeta. Isto se cumpriu nos dias do irmão Branham. Jesus Cristo se manifestou novamente como Filho do Homem através de seu profeta. Jesus Cristo em carne. Muitos falam em ministério do Filho do Homem como se o irmão Branham tivesse o ministério do Filho do Homem, como se fosse o ministério de um profeta qualquer. É o ministério do Filho do Homem porque é o ministério de um profeta. Não, é o ministério do Filho do Homem porque Jesus Cristo estava em carne humana entre nós, como profeta, o Deus profeta. Não apenas um profeta, um Filho do Homem, mas o Filho do Homem em carne, manifesto na carne de seu profeta, com um novo nome, terminando em HM, com 7 letras, que significa perfeito, perfeição, como foi nos dias de Sodoma. Ali havia um Elohim, H-I-M, que deu parte de seu nome para Abraham, H-A-M, e nos últimos dias, como foi nos dias idênticos aos dias de Sodoma e de Gomorra, o Filho do Homem se manifestaria de novo à semente de Abraão, a noiva eleita, e mudaria o seu nome, lhe daria um nome novo, como foi prometido em Apocalipse capítulo 3, versículo 12, e Apocalipse capítulo 2, versículo 17. Ali estava a revelação dos 7 trovões, ali estava um novo nome, ali estava Jesus Cristo em forma de homem, o Deus profeta andando em 2 pés nos Estados Unidos, porque Abraão veio de Ur dos Caldeus, Abraão saiu de entre os gentios, Ur dos Caldeus da Babilônia, e os Estados Unidos eram os gentios. Deus visitando Abraão, Deus e 2 anjos visitando Abraão, tipificando Deus e 2 anjos visitando o povo gentil nos Estados Unidos. Billy Graham e Oral Roberts e Branham, Deus manifestado em carne, o Filho do Homem, Jesus Cristo em carne humana, com um novo nome. Isto é o que muitos crentes da primeira e segunda etapa não conseguem ver. Eles olham aquela parte que o irmão Branham diz que ele não é o Filho do Homem, mas não prossegue. Realmente o irmão Branham não era o Filho do Homem, mas o irmão Branham foi o único meio pelo qual Jesus Cristo, o Filho do Homem, pôde se manifestar novamente em carne nos últimos dias,
como ele prometeu em Lucas capítulo 17, versículos 26 a 30. Agora, também falamos sobre a coluna de fogo. O Filho do Homem era Jesus Cristo manifestado em carne nos últimos dias. E a coluna de fogo, o irmão Branham diz que não é o Filho do Homem. A coluna de fogo é o Logos, a unção. Muitos agora, alguns que saíram do ministério da terceira etapa, tentam dizer que a coluna de fogo é o Filho do Homem, para colocar o irmão Branham como a noiva. O irmão Branham é a noiva e a coluna de fogo é o noivo, o Filho do Homem. A coluna de fogo, o irmão Branham diz, não é o Filho do Homem, mas é também. Quando a coluna de fogo se encarna, então ela é o Filho do Homem. Quando a coluna de fogo se encarnou no irmão Branham, aquilo era o Filho do Homem. Quando a coluna de fogo estava apenas aparecendo em manifestações teofânicas no Velho Testamento, não era o Filho do Homem. Quando aquela coluna de fogo se manifestou em carne em Jesus Cristo, era um profeta, era o Filho do Homem. A coluna de fogo é o Filho do Homem quando ela está em carne, quando ela está num profeta. Mas Jesus Cristo voltou ao estado original, ele voltou à coluna de fogo. E ele se manifestaria novamente como Filho do Homem. Aquela coluna de fogo se manifestaria novamente em carne, como Filho do Homem. O ministério do Filho do Homem é o ministério do irmão Branham. Jesus Cristo em carne humana, andando em dois pés, discernindo os pensamentos do coração, como também aquele que visitou Abraão fez em seus dias. Do mesmo modo, ele discerniu os pensamentos do coração de Sara. E este Filho do Homem aqui nos últimos dias, de terno e gravata, de paletó, se virava de costas para a congregação e dizia qual era o nome da pessoa, de qual cidade ela vinha, qual era a sua doença. O irmão Branham poderia fazer tudo isto, pois ali estava o cumprimento de Lucas 17:30. A coluna de fogo não é o Filho do Homem. Você não pode botar o irmão Branham como a noiva e a coluna de fogo como Filho do Homem. Mas quando a coluna de fogo encarne seu profeta, ali é o ministério do Filho do Homem. Na mensagem Imagens de Cristo, parágrafo 168, o irmão Branham diz: o que é isto? É Cristo refletindo-se. É a sua fé para crer nisso. É a minha fé para um ministério, pois ele o confirmou para mim, através de um anjo, cuja fotografia você vê. Ela está pendurada na galeria de arte religiosa e é conhecida ao redor de todo o mundo. Parágrafo 169. A coluna de fogo que guiou os filhos de Israel, quando foi feito carne, ele estava na forma chamada de o Filho do Homem. Ele disse: eu vim de Deus, fui para Deus e volto para Deus. Após a sua morte, sepultamento e ressurreição, Paulo o encontrou no caminho para Damasco, na forma de uma coluna de fogo, em uma luz que cegou seus olhos. Paulo disse: quem és tu, Senhor? Na mensagem O Desvelar de Deus, parágrafos 115 e 116, pregado em 14 de junho de 1964, o irmão Branham diz: você recorde que ele retornou então a Paulo após aquilo, e Pedro na prisão, como a coluna de fogo. Você recorda disto? Mas nos últimos dias, ele estava suposto a retornar outra vez, mas a coluna de fogo tinha que voltar outra vez para manifestar o Filho do Homem. Vem para mostrar a palavra, a luz. As tradições que tem havido serão varridas. Não há nada que incomodará isto. Isso tem que ser feito de qualquer modo. Deus simplesmente rasgará aquelas denominações e tradições. Com que espécie de espírito ele o fará? Como ele fez em primeiro lugar. Veja o que ele fez nos dias de Elias, nos dias de João. Não arrazoais em vós mesmos que temos por pai a Abraão, porque destas pedras Deus é capaz de levantar filhos a Abraão. Vem, não pense você, porque eu pertenço a isso e pertenço àquilo. Vem, Deus rasgando o véu. Vem para mostrar o que ele é. Vem, observe o véu quando ele foi rasgado aqui agora. Nós encontramos agora. Então a coluna de fogo se manifestou em carne nos últimos dias. Jesus Cristo se manifestou em carne nos últimos dias
e cumpriu o ministério do Filho do Homem. Oremos. Senhor, obrigado por essa pequena palavra, Senhor, que isso possa nos ajudar, Senhor. Sabemos que é algo conhecido, todos temos conhecimento dessas coisas, mas é a mensagem deste dia, é a nossa mensagem, é aquilo pelo qual Deus comissionou a noiva deste dia para pregar. Não entraremos no campo de outro, nem traremos uma mensagem que já está podre, mas traremos aquilo que Deus quer que o povo saiba neste dia. Mesmo que pareça simples, mesmo que às vezes pareça repetitivo, é o que Deus quer que esta geração saiba. Confiamos que Deus sempre cumpre suas promessas. Se Deus tem mais promessas para cumprir, amém. Mas vamos nos agarrar àquelas que nós temos visto, aquelas que correspondem a nós. Não adianta olharmos para o futuro ou olharmos para o passado e negarmos o que Deus tem feito hoje. Senhor, nos dê esta fé, uma fé presente, assim como o Senhor é presente, o grande eu sou. Te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus Cristo. Amém.